Não, tá bom. Pessoal, gravação iniciada então, tá? Chegamos agora em sociologia, beleza? E a mesma conversa que a gente teve lá mais cedo, pela manhã, vale aqui pra gente, tá, meus queridos e queridas, tá? Sem preocupação, sem neuro em relação à nota, né? Um diazinho de cada vez que a gente está junto nisso aí. A gente vai vencendo cada um desses dias juntos, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui, tá bom? É o nosso combinado de sempre, tá? Aí vamos lá. Em relação à sociologia, primeiro ano de Serra, Cariacica, Guarapari. Em relação à sociologia, lá na circular, que se porventura alguém não recebeu, verifica junto aos coordenadores das suas unidades. Em sociologia, eu separei 2 pensadores que a gente vai estar estudando, né? Ou melhor, revisando para a próxima prova, que vocês vão estar colocando em prática, que vai ser Max Weber. Max Weber, inclusive, vocês já tinham feito prova dele, né? A primeira prova. Só que eu tinha cobrado somente a teoria das ações sociais de Max Weber. E dessa vez eu estou detalhando os outros tópicos, tá bom? Que aí vocês veem lá dentro da circular que é que eu vou estar cobrando dentro de Max Weber. Aí, junto com Max Weber, eu vou estar colocando também na avaliação objetiva, né, de verificação do aprendizado de vocês, eu vou estar colocando também Karl Marx, beleza? Os assuntos de cada um desses pensadores também estão detalhados lá na circular, o que vai estar sendo cobrado de cada um deles, tá? Então, novamente, para quem perdeu alguma aula, né, desses 2 camaradas, seja do Max Weber, seja do Karl Marx, está tudo lá gravado no blog de vocês, direitinho, tem slides, se alguém talvez tiver alguma dificuldade de encontrar a aula, a gravação de aula, fala comigo que eu dou um auxílio, eu mando o link direto lá pelo e-mail ou pelo WhatsApp, mas se organizem, tá bom? Em relação a isso, para vocês saberem exatamente aquilo que deve ser revisado, talvez, né? Façam exercícios novamente, que a gente já fez em sala, tá bom? Que a gente já corrigiu. E da mesma forma, eu deixei para vocês também, lá no portal estuda.com, uma lista de 10 exercícios dentro da matéria de Max Weber e dentro da matéria de Karl Marx, que a gente vai estar fazendo a mesma coisa, o mesmo processo que a gente fez lá nas aulas de filosofia, tá? Vou estar pegando algumas questões com vocês e dentro dessas questões, né, juntamente, né, com elas, eu vou estar fazendo o processo de revisão. De acordo com aquilo que a questão cobrar, eu vou revisando, vou detalhando aquilo ali, né, de uma maneira bastante detalhada, devagar, para vocês poderem compreender, e o resto eu deixo para vocês poderem estar fazendo, beleza? Só me dá um minutinho novamente, que eu vou começar o espelhamento de tela, vou pegar a lista aqui de atividades para a gente fazer junto, para a gente fazendo com calma, tá? Aí aproveitem ao longo dessa semana para poder fazer essa lista de exercício, para poder estar anotando dúvida, para poder estar anotando algum comentário para ver, né? Se talvez você está na linha de raciocínio certinho, tá bom? Aí eu conto com vocês em relação a essa parceria, tá? Ao longo da semana. Só um minutinho que eu vou iniciar aqui o espelhamento de tela, tá? Compartilhar a tela. Só um minutinho, tá, gente? Que eu já estou pegando aqui. Primeiro ano, sociologia. Apareceu aí para vocês? Ai, gente, coloquei errado, desculpa, peraí.
Pera, coloquei do segundo ano. Calma. Agora foi. Apareceu aí para vocês o arquivo? Sim? Certinho? Beleza. Deixa eu só ir na minha tela aqui na outra, que é maior, para eu poder ler. Só um minutinho. Primeiro ano de Sociologia. Prontinho. Vamos lá, então, galera. Peguem o caderno de vocês, né? Talvez, ou a apostila, para fazer alguma anotação desse revisional. É interessante, né? A gente fazer esse revisional com vocês fazendo algumas anotações, ou para aqueles que são, né, muito mais aí de ouvido, né? Conseguem guardar, fica à vontade também. A gente começa, então, essa primeira questão falando de Max Weber, tá? Lembrando que todos esses caras que a gente já estudou até agora, né? Augusto Comte, Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, eles são chamados de pensadores, né, sociais. Eles fazem parte do que nós chamamos de sociologia clássica, ou seja, foram aqueles que começaram a interpretar, começaram a compreender a sociedade dentro de uma perspectiva científica, né? Tentando identificar determinadas questões sociais, tentando compreender o porquê que determinadas situações aconteciam, como sair de um determinado problema, como sair de uma determinada situação. E esses pensadores, esses sociólogos, né, ainda hoje eles são muito importantes para poder nos ajudar a compreender essa sociedade que nós vivemos ainda hoje no século XXI, porque se não fosse os esforços deles desde o século XVIII para tentar interpretar aquela sociedade industrial, para poder interpretar quais as consequências diante de tudo aquilo ali, talvez a gente estaria muito atrasado em termos de análise de conflitos, talvez a gente estaria muito atrasado até mesmo em termos de políticas sociais, em termos de avanços, de conquistas de determinados direitos. Então, são pensadores, são pesquisadores que ainda se fazem muito presentes, por mais que não estejam mais entre nós, mas os seus legados estão aí, né, nos livros didáticos, justamente para poder nos dar aquela luz quando a gente precisar de algo mais reflexivo, quando a gente precisar de algo mais crítico, perfeito? E cada um desses pensadores que nós estudamos primeiro ano, cada um deles acabava tendo uma ideia principal, acabava tendo uma ideia central, né, que nós chamamos de objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo de Max Weber? O que significa isso? Objeto de estudo significa interesse principal. Qual que é, na verdade, o seu interesse naquilo ali? Ele vai estar analisando o quê? Qual que vai ser o recorte social? Então, toda vez que se falar em objeto de estudo, é qual parte da sociedade que esse pensador vai estar estudando? Qual que é a sua análise? E a gente veio fazendo essas análises, né? Por exemplo, lá em Augusto Comte, quando ele falou de positivismo, né? Quando ele falou em valorização da ciência. Vimos o objeto de estudo também de Émile Durkheim, quando ele falou de fatos sociais, e chegamos em Max Weber, que é a nossa seleção, né, para avaliação do aprendizado de vocês. O Max Weber, o seu foco de estudo, o seu objeto de estudo está no chamado, né, estudo na interpretação das chamadas ações sociais, né? Diferentemente do Émile Durkheim, que olhava dentro de uma perspectiva muito mais coletiva, analisando os chamados fatos sociais, que são as diferentes situações que acontecem no nosso dia a dia, o Max Weber ele vai ter um olhar inicial muito mais do ponto de vista do quê? Do sujeito, do indivíduo. Até porque tudo que acontece na sociedade para Max Weber, tudo que acontece na sociedade acontece, né, diante de alguma ação
que as pessoas foram tendo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo dos séculos de história. A história está aí nos mostrando isso, né? Como que o ser humano ele teve a capacidade de transformar, de intervir na realidade. Nas aulas de história, vocês estudam Revolução Francesa, já estudaram comigo Revolução Industrial. Mas uma revolução, primeiro ano, ela não se faz sozinha, simplesmente pela palavra revolução. Uma revolução, um processo histórico, é feito por pessoas. É feito por pessoas que têm as mais diferentes crenças, as mais diferentes habilidades, que têm as mais diferentes motivações. Então, esse é o ponto do Weber. É quase meio que uma pegada da psicologia. Não sei se alguém aqui pensa em fazer psicologia, mas para a gente poder entender a mente humana, a gente precisa entender o quê? O que aquela pessoa passou, quais que foram as situações, as ocasiões individuais, particulares que aquele sujeito veio passando ao longo da sua vida para poder entender o momento presente. Então, é basicamente nessa linha de raciocínio que o Weber ele vai, né? Mas, diferentemente da psicologia, o Weber ele fala que o indivíduo ele acaba afetando a sociedade. Já a psicologia fica muito mais dentro daquela área ali do particular, de tentar te ler, de tentar te entender ali como sujeito, no isolado, mas isso aí já seria uma outra história, né? Que eu curto muito a psicologia também. Então, vamos lá, galera. Nessa primeira questão, então, como eu havia falado, é uma questão de Weber que diz o seguinte: ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas sociais. Aí vamos lá, de acordo com essa assertiva, o Weber ele considera que o quê? Letra A. As ideias, os valores e as crenças individuais têm o poder de ocasionar transformações? Ou letra B, o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social, por isso desejou o socialismo? Ou letra C, as estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos? Ou letra D, os fatores econômicos são mais importantes? Ou letra E, os fatos sociais são fenômenos coletivos que são os mais importantes para Weber? E aí, galera, conseguem matar essa aqui, essa número 1? Qual que seria a alternativa correta? Letra E. Será que é a letra E? Quem é que fala de fato social? Será que é o Weber ou será que é o Emile Durkheim que fala de fato social? Quem fala de fato social, João, você que falou que seria a letra E, quem é que fala de fato social é o sociólogo Emile Durkheim, não é o Weber. Então, você pode até colocar como anotação aí, ó, do ladinho. Fato social é de Emile Durkheim, não é de Weber. Então, a letra E não pode ser. Mais alguma outra tentativa? Vamos lá, vamos fazendo junto. Na questão número 1, vocês marcariam qual? A gente já sabe que a E não é. Que a E, na verdade, fala muito mais de Emile Durkheim. Mais alguma outra tentativa? Professora, a gente está lendo as alternativas, sua apressada. Deixa a gente ler. E aí? Nada, nada? Luísa falou letra A. Alguém concorda mais? Joyce também foi na A. Ah, João agora foi na A também. Isso aí, galera. Mataram a charada, então. Então, veja bem. Weber, ele fala, então, o quê? Que as ideias, os valores e as crenças individuais têm o poder de ocasionar transformação. Lembra que o Weber, ele é teórico que fala de ações sociais. Quem é que promove uma ação social? É o indivíduo, é o sujeito, é o ser humano. Então, esse indivíduo é aquele que tem o poder, o quê? De transformar a realidade. É aquele que tem o poder de ocasionar transformações. Por isso que a letra A está certa. A letra B não pode ser, porque quem é que fala de socialismo? Quem é que fala de classe social? Vocês se lembram? O último autor que a gente estudou,
Aquele que fala de socialismo, vocês lembram o nome dele? Aquele autor que fala de socialismo, que foi o nosso último conteúdo? O nome dele é Karl Marx, né? Aquele nome meio estranho, né, de se escrever. A letra B está muito mais associada ao Karl Marx. A letra C estaria muito mais associada ao Émile Durkheim, também, que está aí deixando subentendido a questão dos fatos sociais, né? Que existe de maneira externa, que existe de maneira independente dos indivíduos. A letra D está muito mais associada ao Karl Marx também, né? Que fala de fatores econômicos que são importantes para as transformações sociais. E a letra E está fazendo referência ao Émile Durkheim. Indo por eliminação, então, ficamos somente com a letra A. Galera, e aqui eu deixo, na verdade, uma dica para vocês, né? Na verdade, até uma tabelinha que vocês sempre podem deixar, para vocês não serem enganados por pegadinhas em nenhuma questão. Sempre coloca a palavra-chave ou a expressão, né, a teoria, que acaba resumindo de maneira geral, qual que é a ideia de cada sociólogo. Sempre deixa aí do ladinho, na hora que vocês forem resolver as questões, põe assim, ó, Augusto Conte, ele fala de ciência, que é positivismo. Émile Durkheim fala de fatos sociais ou coletividade. Max Weber fala de ações sociais. E Karl Marx ele vai falar o quê? De economia, de classes sociais, de socialismo. Porque vocês tendo esse quadrinho, vai chegar um momento que vocês nem mais vão precisar ficar consultando, porque já vai ficar ali na cabeça de vocês, entendeu? Então, talvez fazendo isso, acredito eu, que possa auxiliá-los de alguma forma, tá? Então, número 1, letra A. Show? Ô, gente, às vezes o meu chat, ele dá uma travadinha aqui. Fala alguma coisa comigo aí no chat. Fala um opa. Opa! Bom, fala alguma coisa assim para mim, só para eu ver. Isso, beleza, beleza. Opa, valeu, valeu. É porque às vezes dá uma travadinha aqui para mim. Tudo bem, gente? A número 1, alguma dúvida? Gente, se tiver dúvida, não precisa ficar com vergonha, pode falar. Tudo bem a número 1 ou tem alguma outra consideração? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, vou seguir, tá? Na número 2 é outra questão de Max Weber, que vai envolver a teoria das ações sociais, tá? Vamos lá para essa questão número 2. À medida que os anos passam, em que nosso crescimento progride, ao menos um pouco mais, aprendemos que precisamos lutar por aquilo que estamos esperando, né? Que nada aconteça com... Aprendemos que precisamos lutar por aquilo que estamos esperando que aconteça conosco. Acontece que, para chegar, nós somos os únicos inteiramente responsáveis por trabalhar para isso. É necessário planejamento, confiança e estabelecimento de metas para que consigamos alcançar os nossos objetivos. Interessante, né? Esse texto aqui vinha calhar na nossa aula de hoje. Nós começamos a nossa manhã falando justamente sobre isso, né? Para quem estava junto comigo, falando em ressignificar, falando que quem faz o nosso dia bom é a gente. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida, né? É claro que temos a nossa família, temos os nossos pais, mas quem é que vai ditar a nossa caminhada, a nossa trajetória? Somos nós, cara. E nós precisamos lutar, então, por aquilo que a gente quer que aconteça. Para quem tem a sua crença, para quem tem a sua fé, é muito importante o poder da oração. Tem aqueles que, na verdade, têm outras crenças que não são religiosas, mas que são importantes também. Mas se você não lutar, se você não sair do lugar, se você não fazer as coisas acontecerem, realmente, nada vai cair de mão beijada na sua vida, nada vai cair do céu. Por mais que você receba uma grande herança, por mais que você receba um grande prêmio e não cuidar daquele patrimônio, uma hora vai acabar. Uma hora ele vai sair das suas mãos, né? Então, precisamos sim cuidar do nosso futuro, precisamos saber que somos os únicos responsáveis pela nossa vida
e não transferir essa responsabilidade para os outros. Até mesmo, né, na questão da felicidade. Tem gente que fala bem assim, ah, mas eu só vou ser feliz se fulano quiser ficar comigo. Só vou ser feliz se Beltrano querer namorar comigo. Antes de você querer tanto alguém, você tem que se amar. Você tem que ter amor próprio. Em primeiro lugar, antes de você querer ter tanto uma pessoa ao seu lado, é necessário você ter amor próprio. Caso contrário, você sempre vai ficar transferindo essa responsabilidade a terceiros. Muito interessante esse texto, eu gosto muito dele. Aí vamos lá, no comando dessa questão, então, nós temos o seguinte, a reflexão acima está em concordância com uma tipologia das ações sociais. Professora, o que é tipologia? Tipologia vem de tipos. Está em concordância com um tipo de ação social proposta pelo sociólogo Max Weber. A alternativa correta é, aí vem aí os tipos de ação social. Será que o texto ele deixa subentendido uma ação social afetiva, uma ação social emocional, uma ação social tradicional? Ou será que é uma com relação a fins ou será que é uma com relação a valores? Vocês se lembram dessas definições de ação social? Alguém conseguiria fazer? Ó, Pietra já foi na D. Pietra tá rápida. Mais alguma outra? Isa também foi na D. Letra D, Thaís, a relação a fins. Ah, aqui vocês estão sagazes, hein? Em relação aos tipos de ação social. É letra D mesmo. Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha de curiosidade. Ah, cadê a... Deixa eu ver. A Pietra. Pietra Tagarro Patrocínio. É assim que se pronuncia mesmo? Pietra Tagarro Patrocínio. Você é parente de Lara, de Cariacica, que era do terceiro ano do ano passado, Pietra? Ah, você é parente dela, da Lara? Eu reconheci pelo sobrenome. Eu estava para te perguntar isso há um tempão. Aí eu falei bem assim, já pensou se eu rachar a cara, não tiver nada a ver, mas eu lembrei pelo sobrenome mesmo. Manda um abraço para ela quando você tiver a oportunidade de conversar com ela ou de vê-la, tá bom? Larinha é uma pessoa muito especial, uma aluna muito querida. Tem sorte da prima, tá? Muito gente boa. Vamos lá, então, olha só, nessa questão, vocês marcaram sem medo de ser feliz, então, a letra D, certinho, né? Lembre que a ação social com relação a fins é aquela que o sujeito, é aquela que o indivíduo, ele planeja as suas ações, planeja a sua vida da melhor forma para poder estar alcançando o quê? Um determinado objetivo. Aí a Lara Neves, Lara são incríveis. Não pode na abertura, né? Não pode. É como diz o ditado, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Massa, massa. As Laras que eu já tive de alunas sempre eram muito legais mesmo, sempre eram muito solícitas, muito amigas, muito gente boa, isso aí. Gente, olha só, então, retomando aqui, as alternativas só para vocês poderem ter uma visão mais geral, tá? A letra A e a letra B está falando de ação social afetiva e ação social emocional. Gente, o Weber, ele fala de ação social o quê? Afetiva, que já está dentro de emocional. Então, é como se a A e a B fosse o quê? A mesma coisa. Então, você pode colocar aí na sua lista de atividades ou na sua anotação que afetiva e emocional é a mesma coisa e nunca vão aparecer em alternativas distintas. A letra C, ação social tradicional, é aquela que é movida a costume, né? Pela força do hábito, por exemplo, da benção aos mais velhos, né? Da benção pai, benção mãe, benção avô. O hábito de comemorar o Natal também. Você faz simplesmente porque está todo mundo fazendo. E a letra E, a ação social com relação a valores. Lembra que valores aqui, primeiro ano, não é necessariamente o valor do dinheiro. O valor está relacionado à crença. O valor está relacionado à convicção. E aqui toma muito cuidado, primeiro ano, para não confundir
Ação social com relação a fins, de ação social com relação a valores. Isso aqui dá para confundir fácil, fácil, mas tem um macete para não errar. Veja bem, na ação social relacionada a fins, o indivíduo ele vai planejar as suas escolhas direitinho, bonitinho, para poder estar alcançando o objetivo. Se o indivíduo ele percebe que aquele planejamento não está dando certo, ele muda a estratégia. Digamos então que a Pietra está estudando 2 horinhas por dia para matemática, mas a Pietra percebe que 2 horinhas por dia está sendo pouco, né? Então ela muda a estratégia. Beleza, ela continua tendo uma ação social relacionada a fins. Agora, por exemplo, se a Pietra ela continuasse a estudar 2 horinhas por dia para matemática, mesmo sabendo que não dava resultado, e ela abrisse a boca para falar bem assim, ó, não, mas eu só estudo 2 horas, independente se eu estou aprendendo ou se eu não estou aprendendo. Aí a Pietra vai estar tendo uma ação social com relação a valores. Por quê? Porque é a convicção dela, é a ideia que ela carrega. Então, muitas vezes, essas ações sociais relacionadas a valores, elas podem guardar, digamos assim, algo muito extremista, né? Algo meio rude, a depender da situação que você, na verdade, está enquadrado. Percebam em relação a isso? Toma muito cuidado, então, para não confundir fins e valores. Deu para poder entender? Ou melhor, deu para poder revisar? É o que mais tem pegadinha, gente, em prova. Fins e valores. Belezinha, belezinha? Aí vamos lá, então. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar para mim, tá? Vamos lá para a questão número 3. Questão número 3. Deixa eu só puxar aqui minha outra tela para poder ficar melhor, para poder visualizar. Na questão número 3, a gente tem o seguinte, primeiro ano, e a qualquer momento vocês podem parar, tá? Questão número 3, a gente tem assim, ó. Os conceitos que expressam a sociologia compreensiva de Max Weber são, né? Deixa eu explicar para vocês esse tipo de questão aqui. Percebe que ela não tem texto. Percebe que ela não tem nenhum texto de apoio. Ela foi mais direta, ok? Então, quando ela está falando assim, ó, os conceitos que expressam a sociologia compreensiva de Max Weber, a questão está querendo que você marque a alternativa onde a gente vai ter ideias, onde a gente vai ter teorias que somente fazem parte da sociologia, da teoria sociológica de Max Weber. Mas por que apareceu aí sociologia compreensiva, professora? Porque a sociologia de Weber, ela se propõe a compreender o quê? Ela se propõe a compreender inicialmente o indivíduo e como que esse indivíduo vai fazendo história, como que esse indivíduo ele vai transformando a realidade. Então, diante dessa teoria sociológica, o que faz parte somente de Weber? Será que é a letra A? Leis gerais, causalidade, normal, patológico, fato social, consciência coletiva? Weber fala desses conceitos, gente? Fato social, normal, patológico, é o Weber que fala isso? Posso voltar, João Pedro. Quando a gente fala, João Pedro, que uma ação ela é relacionada a fins, lembra que fins, João Pedro, vem de finalidade. Fim lembra finalidade, ok? Que está relacionado a algum objetivo, que está relacionado a alguma meta que você quer atingir na sua vida, João. Então, se você quiser se dar bem na prova de sociologia, o que você pode fazer, João? Eu vou estudar 2 horas por dia, beleza? Para alcançar o meu objetivo, que eu quero conseguir pelo menos 70% na minha prova de acerto, beleza? Agora, se você perceber, João, que 2 horinhas por dia está pouco, você pode aumentar, você pode mudar a sua estratégia, ou seja, então, na ação social relacionada a fins, você pode fazer um planejamento de vida e mudar esse planejamento quantas vezes forem necessárias, se for para você alcançar o seu objetivo, se for para você alcançar o seu sonho. Deu para poder entender? Sim, tranquilo? Ok?
Agora a gente volta lá para a questão número 3, né? Os conceitos que expressam a sociologia compreensiva de Weber são: letra A, lei geral, causalidade, normal, patológico, fato social e consciência coletiva. A gente acabou de falar disso, né? Quem é que fala de fato social, já começando por aqui, não é o Max Weber, é o Émile Durkheim. Então, a letra A não pode ser, de nenhuma maneira. Aí vamos lá para a alternativa B. São conceitos de Weber: determinação, totalidade concreta, luta de classes, dialética, história. Gente, o Weber em algum momento fala de luta de classes, de classe social? Peraí, calma. Voltou? Voltou? Sim, sim. Show, maravilha. Se der algum bugzinho aí, me fala de novo, tá? Me fala, por favor. Então, vamos lá, voltando. Na letra B, em algum momento o Weber ele fala de luta de classe, gente, em economia? Não, quem é que fala de economia, de luta de classe, de dialética, essas coisas? Não é o Weber, é o Karl Marx. É o último que nós estudamos. Então, a letra B também não pode, de nenhuma forma. Aí vamos para a letra C. Será que o Weber ele fala, ao longo da sua teoria sociológica, de sentido, interpretação da ação social, tipo ideal, racionalização e história? Será que poderia ser essa letra C? Será que a gente pode deixar ela quieta ou é para anular essa logo de cara? E aí, a letra C, pode ser ela? Deixar ela quietinha aí? Pode deixar, né? Ela quieta, né? Faz sentido, pô. Falou de sentido. Sentido o quê? Da ação social. A gente sabe muito bem que as pessoas fazem ações sociais e só vão classificando o tipo delas, né? Que é o tipo ideal. Weber fala em racionalização do mundo, né? Quando a religião vai perdendo importância, a religião católica, e vai entrando no seu lugar o capitalismo, que foi sendo auxiliado pela reforma protestante. Weber também fala em história, então pode ser a letra C. A letra D. Será que o Weber ele fala de fragmentação, formas e conteúdos sociais, interação, socialização? Não, né? Ficou meio desconectada essa letra D aqui. Sei lá, faltou alguma coisa. Ou será que o Weber ele fala em definição da situação, papéis sociais, dramaturgia social e linguagem? Ah, tá. O Max Weber agora ele faz teatro, né? Para poder falar em dramaturgia social. Me ajuda, né, gente? Então, por eliminação, ficamos o quê? Na letra C de caraca, moleque, que dia, que isso? Vai num pagodinho, só para relaxar. Gostaram? Letra C, então. C. Beleza? Então, galera, olha só. Você fazer questão de humanas, fazer questão de filosofia, de sociologia, é você conversar ali com a questão, entendeu? Tu vira para a questão e fala bem assim: você, questão de uma figa, você quer me enganar, mas você não vai me enganar, cara, porque a minha professora, ela me explicou isso aqui, só falta eu lembrar. Calma que eu vou lembrar. Você não é a letra A de uma figa, você está querendo me enganar. Então, assim, vai conversando com a questão, cara. Vai conversando ali, ó, meio que descontraído, que as coisas vão fluindo, gente. Na boa, na boa. Aí você canta a música lá da Brisa, de Dona Isa, e só vai, gente, só vai. Meus queridos, acabou, tá? Deixa eu só voltar aqui para poder dar um tchauzinho para vocês. Só voltar aqui. Calma aí. Já acabou, tá? Não passou rápido? Rapidinho. Falta um minutinho já para 11h40. Um minutinho. Ah, não, mas é até 11h50, né? Ou eu tô doida? É 11h40 ou 11h50? 11h50. Ah, então dá para fazer mais uma, tá vendo que eu tô ficando doida? Calma aí, dá para fazer mais uma então. Segura aí, segura na mão de Deus e vai. Espera. Deixa eu voltar.
Eu, hein, professora, você tá doida? Tô não, gente. É porque os horários que confundem mesmo. Credo, professora, mas a gente acabou de voltar do recesso, não era para você estar doida assim. É, gente, fazer o quê, né? A vida. É a vida. Vamos lá, questão número 4 para a gente fechar, então. Vomitão, vomitão, vomitão. Questão número 4. Mais uma questão de tio Weber, tá? E o restante eu vou deixar por conta de vocês fazendo aí ao longo da semana. Para depois a gente brincar. Mais, só um minutinho. Questão 4. Max Weber, um dos autores mais influentes nas ciências sociais, estudou a gênese do capitalismo moderno. Professora, o que é a gênese? Gênese é a origem. Para quem já leu a Bíblia, tem lá, né, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis significa o quê? A origem, né? É a criação do mundo. Então, pensa naquilo ali que aí você não erra. E buscou encontrar nessa origem a singularidade cultural do Ocidente, a qual ele definiu. Vamos lá. Será que essa particularidade do Ocidente, associada aí com o capitalismo moderno, né? Ele vai acabar definindo, na verdade, esse encontro como o quê? No caráter ideológico do liberalismo econômico, será que ele vai identificar capitalismo e Ocidente com características biológicas da raça ariana? Será que ele vai conectar capitalismo e Ocidente com uma visão racionalizada, né? Que aí na letra C ele coloca no racionalismo ocidental? Será que ele vai conectar racionalismo e Ocidente, né? Como algo relacionado a lutas de classes? Ou será que ele vai relacionar algo, né, com o nacionalismo europeu? Então, aí nessa questão, né, voltando, está pedindo, na verdade, ou melhor, ela começa com uma conexão, falando sobre a origem do capitalismo moderno e como que, na verdade, esse capitalismo moderno acabou influenciando na constituição o quê? Do Ocidente. Mas esse Ocidente só pode ser constituído com esse modo de produção capitalista a partir de uma característica, a partir de um elemento bastante singular, a partir de um elemento bastante o quê? Expressivo. E essa aí, na verdade, eu vou até estar fazendo mais junto de vocês pertinho, porque ela é mais chatinha de estar fazendo, tá? Toda vez que vocês verem essa conexão dentro de Weber, de nascimento do capitalismo, vocês sempre vão pensar na palavra racionalismo ou racionalidade. O capitalismo ele só pode se desenvolver, o capitalismo ele só pode prosperar no Ocidente porque existiram, na verdade, homens, existiram instituições sociais que puderam planejar, ou seja, que puderam racionalizar como que seria o desenvolvimento desse novo sistema econômico. Então, o capitalismo, né, se a gente pudesse classificar ele como uma das ações sociais, o capitalismo, o modo de produção capitalista, nada mais é do que uma ação social relacionada a fins. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta que é lucrar, eu tenho uma meta que é acumular dinheiro, e dentro dessa meta eu vou traçando o quê? Planejamentos. Eu vou fazendo os mais diferentes investimentos, eu vou fazendo determinadas contratações, eu determino qual que vai ser a minha área de investimento, faço reservas econômicas para que isso que possa dar certo. Então fica aí a diquinha de ouro para vocês poderem matar qualquer questão de Weber que fale de capitalismo. Falou em capitalismo, falou em desenvolvimento do Ocidente, procura a alternativa que fala de racionalidade ou racionalização. Em um mundo cada vez mais planejado, isso, letra C, Luísa, de novo. Então, em um mundo cada vez, digamos assim, mais racionalizado,
Em um mundo cada vez mais planejado em termos econômicos, vamos colocar dessa forma, mais a religião tradicional, né, que seria a católica no caso, mais a religião tradicional, mais as ideias espirituais vão sendo deixadas de lado e no seu lugar vão sendo colocados elementos o quê? Muito mais concretos. Não tem nada a ver com características biológicas, não tem nada a ver com luta de classe, porque luta de classe vai ser uma consequência do capitalismo, não tem nada a ver com nacionalismo europeu, né? Na letra A falou em caráter ideológico do liberalismo econômico, mas que é uma característica também do capitalismo, mas para a gente ter esse desenvolvimento, é necessário, antes de tudo, ter uma racionalidade. Então, a letra C, questão número 4, letra C, de caramba, agora deu. Não é isso? Agora deu, que a professora queria acabar a aula lá atrás. Tudo bem nessa, gente? Na questão número 4? Essa foi mais chatinha de fazer. Sim, sim, tranquila, tranquila, ok? Então, olha só, agora é o deverzinho de casa para vocês, tá? Tentem fazer o restante dessa lista da maneira que eu orientei vocês. Aí, qualquer dúvida, qualquer tipo de desabafo, crise existencial aí, né? Estamos juntos. Pode entrar em contato comigo, tá bom? Vou estar liberando vocês 4 minutinhos antes para vocês poderem migrar para outra aula e eu estar entrando também com a minha outra turma. E agora a gente fecha, então. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Obrigada pelo retorno. Fiquem bem, boa semana, boa última aula, bom almoço. E eu ainda tenho docinhos da Aline, tá? Paciência. Tchau, gente. Até semana que vem, tá? Beijinho, obrigada, tá? Tchauzinho. Bye, bye.